As pessoas que sofrem de transtornos mentais são vítimas da sociedade, não é de hoje. Há 7.000 anos, elas eram submetidas à trepanação, um tratamento cruel que incluía um furo na cabeça para que os maus espíritos saíssem da mente. A manifestação de enfermidades de origens psíquicas eram relacionadas à bruxaria, possessões demoníacas, fúria dos deuses, eventos sobrenaturais. Muitos deles, eles foram tirados da sociedade, eles foram arrancados da sociedade, de uma forma inclusive bruta. Por quê? Eles tiveram um problema, né? Ou esquizofrenia, ou eles foram trancafiados, ficaram muitos anos, alguns deles ficaram mais de 40 anos no hospital psiquiátrico. Então, assim, a vida realmente deles passou dentro de um manicômio, naquele lugar fechado, ceifado dos direitos humanos das pessoas, extremamente em uma situação indigna, né? Como ser humano. Os conceitos e preconceitos em relação às pessoas com transtornos mentais permanecem até hoje. Até poucas décadas atrás, os considerados loucos eram mantidos em hospitais psiquiátricos, hospícios, mas com o objetivo principal de manter essas pessoas inconvenientes, trancafiadas, longe do mundo dos sãos. Recebi, na prática mesmo, um tratamento desumano, certo? Um tratamento de exclusão social, né? E fica muito tempo sedado na parte da medicalização, né? Onde de que isso contrapõe, sem dúvida nenhuma, a um processo de um tratamento humanizado. E a gente fica lá sentado no chão, dormindo no chão, esperando uma assistente social chegar e dar notícia da família. Quando a gente vai falar com a assistente social, a sua irmã vai telefonar depois e fica enrolando a gente. Eu não gostei de lá, não. Eu estou preso, mas eu não cometi nenhum crime. Eu tenho um distúrbio mental, é um crime? Hospitais psiquiátricos cumpriram a função higienista por séculos. Aliás, até quem não tinha insanidade mental, como jovens, grávidas, epiléticos, alcoólatras, homossexuais, prostitutas, também foram levados aos hospícios. A cultura manicomial, ela é prima irmã da cultura de encarceramento em massa. Ficava lá totalmente de forma exclusa da sociedade, só trancafiado de trás daqueles muros altos que você não via nada, o que tinha além daquilo. E presenciando tratamentos de maus tratos, alguns sendo vítimas em camisas de forças. Foi assim em Barbacena, em Minas Gerais, no século passado. O livro da jornalista Daniela Arbex, Holocausto Brasileiro, esmiuça muito bem esse período sombrio. Portadores de transtornos mentais e os inconvenientes da sociedade eram internados ou presos num grande presídio. Nós temos mais de 60 mil vidas que foram ceifadas naquele lugar. Também no século passado, o psiquiatra italiano Franco Basaglia chegou à conclusão de que a psiquiatria não bastava para o tratamento e que o isolamento e os maus tratos aos pacientes agravavam a doença. Ele mudou o conceito de tratamento, trocou os hospícios pelos serviços de atendimentos terapêuticos, centros de convivências e tratamento ambulatorial. Seu trabalho mobilizou psiquiatras e levou à mudança de conceitos teóricos e práticos, trazendo a psiquiatria democrática, o que originou a luta antimanicomial. Nós fomos buscar num manicômio uma das pessoas que estava lá, e aí o que acontece? Essas pessoas, elas simplesmente não tinham nenhuma escova de dente. A gente foi buscar, eles saíram com a roupa do corpo. Corta um pouco. E isso é indigno. A luta antimanicomial no Brasil vem sendo debatida desde a década de 1980 por profissionais do setor da saúde mental, que apostavam no fim dos manicômios do país. Em 2001, foi aprovada a Lei da Reforma Psiquiátrica, pela humanização do tratamento e o fim dos hospícios.
Uma das prerrogativas da lei é que a internação dos pacientes deverá ser o último recurso. Já fiquei amarrado no leito, na cama, certo? Porque quando a pessoa está em crise, realmente, ela fica totalmente fora de si. Hoje, nós temos muitos recursos que não necessariamente, não precisaria uma pessoa passar por esse tipo de tratamento. Geralmente, eles são extremamente carinhosos. Muito há que se falar, né, do que foi passado antigamente, que eles têm alta periculosidade e não tem absolutamente nada a ver. São seres humanos extremamente carinhosos, são como nós, eles são nossos irmãos igualzinho a gente, eles não têm nenhum tipo de diferença. A única coisa é que a sociedade os excluiu. E é nosso dever trazer eles de volta para a gente, né? Incluir a gente. É mais do que isso, é nossa obrigação. Mesmo assim, ainda há cerca de 25 mil pessoas portadoras de transtornos mentais espalhadas por 160 hospitais psiquiátricos do país. Um dos maiores pátios manicomiais deste país, a região de Sorocaba e outros municípios, ainda estão sob a evidência, ainda estão sobre a eficácia do TAC de Sorocaba, do termo de ajustamento de conduta. Em que pese isso, nem todas as pessoas que estão naquele número de hospitais psiquiátricos daquela região foram desinstitucionalizadas. A desinstitucionalização, a partir do TAC de Sorocaba, ela segue de maneira extremamente lenta. Os municípios, poucos deles estão assumindo suas responsabilidades. E o governo federal também precisa trabalhar para que se promova a desinstitucionalização. Desde a lei antimanicomial de 2001, muitos leitos de hospitais psiquiátricos vêm sendo substituídos pelo atendimento nos Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, e nas residências terapêuticas. Ele participa de várias atividades, como vocês estão vendo, exerce a sua cidadania, porque essa é a diferença de um tratamento que é manicomial e o outro que não é. Lá, os usuários, os pacientes, eles têm direito à voz. Eles são protagonistas no seu tratamento. Não é simplesmente injetar medicação e deixar todo mundo dopado, como se faz no manicômio. A gente já avançou tanto, né? A gente já proporcionou tantas coisas legais para essas pessoas, né? E continuamos, né, tirando as pessoas dos hospitais por entender que eles não merecem ficar isolados da nossa sociedade e visualizar de fato, né, essa melhora. Assim, a gente tem nessa casa que foi inaugurada pessoas que saíram do hospital de cadeira de rodas e estão andando, gente. Isso é uma questão clínica, mas na questão psíquica, assim, a interação, a forma deles se posicionarem. Aqui é o meu quarto e do DAST. Aqui é o armário de roupa. Tem as roupas no armário. Aqui é minha camisa, minha blusa. Tem a bandeira do Brasil aqui atrás. Para este público que não tem mais os laços familiares e principalmente, mesmo que tenha os laços, mas que essa família não consegue estar trazendo de volta e cuidando como deve ser cuidado, aí entra as residências terapêuticas. Um trabalho que ele é de reeducar o tempo inteiro e de muita paciência, porque cada um tem o seu tempo de absorver e de mudar tudo isso que já foi consolidado por muito tempo. Mesmo diante de uma constatação prática e inequívoca de que o atendimento ambulatorial e humanizado é primordial para o tratamento de pessoas com transtornos mentais, o Ministério da Saúde volta a discutir a expansão de leitos em hospitais psiquiátricos. Substituir o atendimento priorizado desde 2001 no Brasil por aquele conceito de prisão ao doente. Essa intenção do retorno dos leitos psiquiátricos, do aumento de leitos psiquiátricos, se inscreve exatamente na contramão daquilo que o mundo tem feito, daquilo que experiências em outros locais progressistas têm feito. A ideia de que você precisa internar uma pessoa. A ideia do retorno dos hospícios veio à tona pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, em uma reunião com representantes do Ministério da Saúde. O que se pensa é na contratação de leitos justamente em hospitais psiquiátricos, alguns deles que estavam até fechando. A gente pode tomar, por exemplo, aquele absurdo que a Prefeitura de São Paulo tentou fazer quando queria promover as internações em massa por conta daquele cenário de uso que a gente chama de Cracolândia.
De carona na ideia de retrocesso, o secretário municipal de saúde de São Paulo, Wilson Polara, afirmou que a volta de vagas em hospitais psiquiátricos é um dos temas de maior importância, provavelmente para justificar a atrapalhada na Cracolândia, quando a prefeitura tentou internar compulsoriamente centenas de viciados em crack. As pessoas que necessitam do atendimento no campo da saúde mental vão literalmente se tornar gado de abate, vão se tornar possibilidade de lucro para donos de comunidades terapêuticas, para donos de clínicas e para donos de hospitais psiquiátricos. A cidade linda diz de uma cidade em que não tem pessoas que moram na rua, não tem louco, né? Então, assim, é higienista, né? De retirar, calar e matar, né? Essa é uma ideia completamente estapafúrdia. Faz 30 anos que a gente vem evoluindo no modelo de cuidado para a rede de base comunitária, para os CAPs, para o Centro de Atenção Psicossocial e toda a rede de atenção psicossocial que compõe não só o CAPs, como os serviços residenciais terapêuticos, unidade de acolhimento, o serviço de geração de trabalho e renda. E essa proposta de reordenação do modo de cuidado em liberdade, de base territorial, é de forma a reinserir o usuário na sociedade como ela é, da forma possível, e não o isolamento do hospital psiquiátrico, com apenas o fornecimento de medicações, onde as pessoas não são de fato reabilitadas, são somente isoladas do convívio familiar. Saúde não se vende, loucura não se prende. Inconformados, profissionais da área de saúde mental fizeram uma manifestação na Avenida Paulista. Marcharam até ao escritório regional da Presidência da República para conversar sobre o possível retrocesso no tratamento. A gente não foi recebidos, o escritório da Presidente estava fechado. Isso já mostra pra gente qual é a possibilidade de diálogo com esse governo que está aí, né? Hoje, em virtude desse acompanhamento, temos aí muitos e muitos usuários da saúde mental que já são hoje militantes, já participam de formas ativas, participativas, em congressos, seminários, tudo, e discutindo não só os seus direitos, mas de políticas públicas e até mesmo se encontrando, fazendo parte até das diretorias de associações que tem, até como presidente.